Então, tudo eh, tem a ver com a dose, né? Você comer carne vermelha é importante, você consegue enormes benefícios para a sua saúde, inclusive é uma fonte de creatina, a carne vermelha. Claro, se você consumir em excesso, A famosa principalmente, creatina. é, pri- principalmente em excesso a carne vermelha e essas carnes com cortes mais gordos, com mais gordura, obviamente isso pode trazer algum tipo de prejuízo em relação à obesidade, em relação ao aumento de ácido úrico, enfim, você pode ter esse tipo de problema. Bem-vindos a mais um JoeCast. Vamos começar tirando mais uma vez as suas dúvidas, as dúvidas do assinante do canal Márcio Atala. E você que ainda não é assinante, que ainda não se inscreveu, não esquece de fazer a inscrição no canal, colocar o sininho para receber os vídeos novos e curtir e compartilhar com as pessoas que você quer que vivam melhor, que vivam mais, que estejam sempre antenadas nas questões de saúde e bem-estar. E, Márcio Atala, vamos. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo Então ótimo. vamos Estou embora. cheia de dúvidas aqui dos assinantes e algumas dúvidas a respeito da carne vermelha. Hum. Então, queria conversar com você sobre isso, sobre o consumo de carne vermelha. Existe um consumo seguro? A carne vermelha não deve ser consumida de jeito nenhum? Algum tipo de corte que seja melhor? Vamos falar um pouco desse universo carne vermelha para os nossos assinantes? A carne vermelha é um alimento que a nossa espécie consome há centenas de milhares de anos, né? Então, obviamente, se a gente evoluiu, se a gente conseguiu atingir essa expectativa de vida que a gente tem hoje, se a idade máxima passa dos 100 anos, é porque o consumo de carne vermelha, obviamente, ele é seguro e traz benefícios. O primeiro benefício relacionado à carne vermelha é uma proteína de altíssimo valor biológico, é uma boa fonte de proteína. O que significa uma proteína de alto valor biológico? É uma proteína que seu corpo absorve bastante. Então, vamos supor, se você consome 100 gramas de proteína, não estou falando de carne, porque a carne também tem gordura, enfim, mas 100 gramas de proteína vindas da carne, você vai absorver ali 98%. Porque Uhum. você tem ali mais de 20 aminoácidos e você tem aminoácidos que seu corpo não produz. É uma ótima fonte de proteína. Você tem ferro, você tem vitamina B12. Então você tem vitaminas e minerais ali que são importantes para o seu corpo. Só para a gente ir explicando tudo direitinho. Que aminoácidos são esses? Porque a gente vê hoje em dia as pessoas usando muito aminoácido, comprando muito aminoácido e Normalmente não as pessoas identificando. compram os aminoácidos, né, que a gente chama de aminoácido não essencial. Aminoácido que seu corpo não produz, né? Então, como que se ele não produz, você acaba tendo que pegar ou da alimentação ou você pega uma suplementação. Muitas vezes esses aminoácidos você consegue numa boa quantidade em alimentação e essa suplementação passa a ser desnecessária. Você tem aqueles aminoácidos que o seu corpo produz, né? E a carne ela tem dos dois tipos. Por isso que ela é uma proteína muito bacana de ser consumida. Completíssima, né? Ela é bem completa. Agora, obviamente, você tem algumas questões em relação à carne. A carne não é só proteína. A carne ela pode ter uma boa quantidade de gordura. Inclusive aquelas carnes mais caras e mais gostosas que eles chamam de marmorizadas, que é aquilo? É a gordura no meio ali Entranhada. entranhada. Então, quando você consome ali carne, é importante você entender que você também está consumindo uma boa quantidade de gordura animal, gordura saturada. 1 grama de gordura tem 9 calorias, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, né? 1 grama de proteína tem 4 calorias. Então, a pessoa que faz um alto consumo de carne vermelha pode estar, sim, consumindo uma alta quantidade de calorias e também, com certeza, de gordura saturada. Então, tudo tem a ver com a dose, né? Você comer carne vermelha é importante, você consegue enormes benefícios para a sua saúde, inclusive é uma fonte de creatina, a carne vermelha.
Claro, se você consumir em excesso sua carne vermelha e essas carnes com cortes mais gordos, com mais gordura, obviamente isso pode trazer algum tipo de prejuízo em relação à obesidade, em relação ao aumento de ácido úrico, enfim, você pode ter esse tipo de problema. Se você escolher bem um corte, assim, vamos dizer, um corte com menos gordura e tal, é tranquilo você consumir todos os dias Mas você pode no modo das refeições. Você pode consumir todo dia, você pode consumir 3 vezes na semana. É importante entender que a carne vermelha, ela pode, para quem gosta e tem essas questões ali, deve ser consumida regularmente. Claro que você tem outras fontes de proteína animal, né? Você pode consumir o ovo, você pode consumir o frango, você pode consumir o peixe. Você tem uma alimentação variada é muito interessante. A carne vermelha ser uma dessas ferramentas para você ter uma boa alimentação, não tem dúvida nenhuma que, além de ser seguro, vai trazer benefícios para a sua saúde. Então você disse que na carne vermelha a proteína é absorvida quase que completamente. Aí quando você pega, por exemplo, um laticínio, um iogurte, que tem Também, bastante proteína, também, também é uma você boa tam fonte de proteína. Como o arroz e feijão, a combinação do arroz com o feijão, ele acaba fazendo uma proteína também que se absorve 95, 98%. E é uma proteína de origem vegetal, né? Só que para você, às vezes, consumir 20, 25 gramas de proteína vindas do arroz e feijão, a quantidade é muito grande, né? O ideal é sempre você ter um equilíbrio ali na sua alimentação. Mas ovo, eh, leite, carne, essa combinação do arroz e feijão, você tem ali uma proteína de que a gente chama de alto valor biológico. certo. Bom, continuando aqui sobre proteínas, ganho de massa muscular, porque a proteína, né, tá ligada diretamente ao ganho de massa muscular. Eu recebi algumas perguntas sobre hipertrofia. Então, assim, eu acho que primeiro seria interessante a gente explicar o que que é hipertrofia. A pessoa que faz musculação, ela vai ter hipertrofia ou hipertrofia é quando a pessoa está visivelmente forte, ou seja, os músculos estão aparentes, entendeu? Eu acho que essa dúvida sempre fica no ar. E aí as pessoas ficam, eu vou fazer musculação, eu vou ter hipertrofia, eu vou ficar muito forte, eu quero só ficar saudável. Então, qual seria a diferença, assim? Quando você tem um bom consumo de proteína, com uma atividade resistida, que você tem resistência ao movimento. Então, por exemplo, pode ser a musculação, pode ser o peso do seu próprio corpo nos exercícios do CrossFit, muitas vezes. Pode ser ali no Pilates você empurrando aquelas molas, né? Ah, pode ser o ciclista subindo uma ladeira ali, que ele está com a marcha ali, entendeu? Com a resistência toda ali Na é, na perna. perna. Então, esses exercícios eles vão junto com um bom consumo de proteína, eles vão fazer com que você ganhe massa muscular. A hipertrofia é quando você tem um grande aumento da massa muscular, né? Para você hipertrofiar, né, ganhar muita massa muscular, não é fácil. É muito, muito, muito difícil. Você para ganhar 1 quilo de músculo, 2 quilos de músculo, você vai demorar 4, 6 meses às vezes, né? Mas eu ganhei 5, 6 quilos fazendo musculação em 2 meses. Tá, você ganhou massa magra. E aí a gente tem que diferenciar. Massa magra é tudo aquilo que não é massa gorda, né? Então, muitas vezes, você aumenta seu estoque de glicogênio muscular no músculo. Então, o seu músculo hipertrofia, porque você tem mais glicogênio, você tem mais água para armazenar esse glicogênio e você, obviamente, se aumentou o seu peso. E aí você acha que você ganhou massa muscular e tal. Mas, enfim, o ganho de massa muscular é bem-vindo. Para você ter hipertrofia, você vai ter que fazer um treino muito forte, com volume de treino muito grande, muito bem orientado, ter uma alimentação bem certinha para você conseguir essa hipertrofia. Então, principalmente para as mulheres, acima dos 40, 50 anos, que tem muito medo, não vou fazer musculação porque eu vou ficar forte demais, não vai. Esquece. Para ficar forte demais tem que Ainda fazer mais depois muito. dos 40, que a gente entra nesse processo de perder massa muscular de forma espontânea. E é muito importante a mulher entender que a massa muscular para a mulher, ela é muito importante. Porque a mulher, ela, principalmente depois da menopausa, cada 10 casos de osteoporose,
quase 9 vêm de mulheres, né? E uma das coisas que vai fazer com que o seu corpo não perca massa óssea, que ele produza, né, que ele sinalize para o ganho da massa óssea, além das atividades de impacto, é essa pressão que o músculo faz no osso. Então, uma pessoa que tem muito pouco músculo, ela já vai começar a entrar nesse processo que a gente chama de osteopenia com Mais maior cedo. chance e mais precocemente. Entendi. Então, o ideal para você fazer ganhar uma massa muscular e ficar saudável seria fazer quantas vezes na semana a musculação? E Ou qualquer é atividade de isso. força resistente? Então, ficou muito divulgado que todo mundo tem que fazer musculação, que só a musculação ganha massa É, muscular. musculação agora é o E hype. assim, nada contra um monte de médico que fala isso, mesmo profissionais e de nutrição e atividade física, mas realmente é um desconhecimento você falar isso, né? Eh, Você pega, por exemplo, quando você está subindo uma ladeira, você já colocou numa esteira ali 20, 25 minutos de ladeira, chega Aham. a sua perna. Porque para você andar, você movimenta a massa muscular. Se você tem a resistência, por exemplo, um bom exemplo disso é você ir no Rio de Janeiro, numa rede de vôlei, com pessoas acima de 70 anos, 60, 70, 80 anos. Você vai ver ali as pessoas até barrigudinhas, tal, uma perna. Por quê? Porque se movimentar naquela areia fofa, saltar naquela areia fofa, aquilo produz umas coisas. Você está vencendo uma resistência ali. Então é importante a gente entender que essas atividades feitas com regularidade, pelo menos 3 vezes na semana, elas vão manter você, no mínimo, empatado. Mas com certeza, com uma boa alimentação, você vai até ganhar mais massa muscular do que você está perdendo. Certo. E para as pessoas interessadas em hipertrofia, aí qual o conselho que você poderia dar? Sim, que eu vou dar, porra, ele pode ganhar isso numa ginástica localizada, ela pode na musculação com mais facilidade, no CrossFit, ela vai ter que fazer 5, 6 vezes na semana, que é como os caras fazem, né? Então, normalmente, quando você parte para um treino de hipertrofia, você divide o seu corpo, né? Então, vou treinar hoje membro inferior e beleza. No outro dia, eu vou treinar peito e bíceps. No outro dia, eu vou treinar costa, entendeu? Mas Porque essa divisão do corpo é para descansar sim, ou é porque o para cara você quando poder. não, porque quando o cara vai fazer um treino de hipertrofia, ele faz um volume muito grande. E aí ele precisa dar um tempo para essa musculatura recuperar. Então, normalmente ele vai fazer 4, 5, às vezes 6 exercícios para o peito, para costas. Nossa, Então, o volume de treino é muito grande, sabe? sim. E aí, realmente, você pode treinar 1, 2 vezes na semana que tá bom, porque você deu um volume de treino nervoso ali. Você sai da musculação, enfim, com o peitoral. Pô, a camisa tá injusta. É, essa é a E sensação. essa sensação de hipertrofia, assim, na hora também não é, né? Depois você Ah, dá uma depois dá uma desinchadinha. desinchadinha, dá uma E aí, desinchadinha. junto com isso, tem que fazer o consumo de proteína, Claro, tem que levar muito a sério, né? tem, Mas é tem. interessante as pessoas entenderem que leva um tempo. Não Assim, vai ser do dia para a o noite. problema é o seguinte, você tem muita gente hoje com muita visibilidade, né, com ou mesmo em academia, você vai ver um corpo de um cara que você fala: "Cacilda, esse cara é gigante". Aí você vai conversar com ele: "Não, é a proteína, é o meu treino". Não é, não é. O pessoal brinca que é o suco, né. Hoje, a antiga na minha época, a geração era bola. É, Hoje é o suco, né? Obviamente, o cara está fazendo uso de alguma coisa ali que está ajudando aquele ganho exagerado de massa muscular. E aí cria no imaginário das pessoas que se ela fizer um treino de musculação, ela vai ter aquele corpo. Não vai, é. São os atalhos, né? exatamente. Bom, vamos lá. Seguindo as nossas dúvidas, a gente também teve pessoas interessadas no assunto canetinhas para emagrecer e etc. E até recentemente eu vi um vídeo que falava assim, a pessoa falava assim, não, vai acabar com a obesidade no mundo, porque daqui a pouco as canetinhas vão estar baratas, não vão estar mais tão caras como são hoje em dia,
e todo mundo vai usar a canetinha vai acabar a obesidade no mundo. Qual é a sua visão a respeito disso, Márcio? O meio ambiente, ele é determinante. Quando você está num meio ambiente que é muito confortável, que tem excesso de alimento, e a gente vive do jeito que a gente está vivendo hoje, não à toa a OMS projeta que em 2035, 50% da população será obesa. Mas agora surgiram esses novos medicamentos que têm realmente uma boa eficácia para você emagrecer e perder peso. É verdade. E aí, é recente, né? E aí eu vou dar a minha visão. 100% das pessoas que param de tomar, eles voltam a ganhar o peso. Então, hoje, a grande pergunta dos laboratórios que produzem, e como você bem falou, daqui a pouco patente quebrada, a tendência é que isso seja muito mais barato e acessível às pessoas, eles estão tentando responder algumas perguntas. Qual é a dose de manutenção? Né? Então, ele, enfim, fazia uso de determinada dose, chegou no peso, ele pode diminuir a dose? Existe uma dose de manutenção que vai fazer com que ele consiga manter? Ninguém sabe. A dose de manutenção ad eterno é segura para a saúde? Então já tem alguns estudos mostrando aí, relacionando com problemas de visão. Para diabéticos, né? Eu vi isso. Então, Enfim, tudo perguntas isso em vai. aberto. Você tem essas perguntas em aberto. O que é muito claro, com todo profissional sério e com os próprios laboratórios que produzem esses medicamentos, é que no momento que você faz o uso desses medicamentos, é muito importante que você faça atividade física, principalmente atividade física para ganho de massa muscular. Porque quando você perde peso, você perde gordura, mas você perde muita massa muscular. Nosso corpo ele é muito inteligente. Como você está dando uma quantidade de calorias bem menor, por isso que você está emagrecendo, o seu corpo fala, opa, eu preciso me proteger. Eu vou perder gordura, mas eu vou eliminar músculo, porque 1 quilo de músculo ele vai gastar 6 vezes mais calorias para se manter ao longo do dia que 1 quilo de gordura. Então, ele prefere degradar a massa muscular. Ele vai nos dois, né? Ele vai para perdendo. fazer a conta dele no final. Para fazer uma conta. E aí você vai ficando com o metabolismo cada vez mais baixo. E se você não incluiu algum tipo de atividade física, se você não manteve um pouco de massa magra, se você não, principalmente, não readequou a sua alimentação, o que eu vejo muito nas pessoas, elas param de sentir fome. Então, só não vou jantar, não tenho fome. Vejo isso direto. Ou então, só vou comer uma saladinha. Poxa vida, não é o momento, então, de você aprender a comer uma porção reduzida e equilibrada de vários nutrientes? Só que como o ganho de peso vem, a pessoa perde o que eu chamo de uma oportunidade primorosa para aprender a comer, para mudar o estilo de vida. O que eu ouço muito é, não, quando eu chegar em tal peso, aí eu começo. Aí a pessoa chega em tal peso, aí ela para de fazer uso do produto, obviamente vai aumentar a fome. E aí o reganho de peso... eu acho que... Agora, inevitavelmente tem acontecido 2 fenômenos, principalmente nos Estados Unidos. Com o aumento do uso, os supermercados começaram a vender menos. As pessoas sentem menos fome, compram menos. E a segunda coisa que eu acho bem positivo em relação a isso são as empresas de alimentação fazendo produtos para quem faz uso desse medicamento. Que são como esses produtos? Tem mais proteína, para tentar manter mais massa muscular. Entendi. Entendeu? Isso é bem interessante. Muitas vezes eles colocam algum tipo de fibra. Então, enfim, você vai começar a ver esse movimento, tá? Então, tudo agora, tem lado bom, né? Sempre. Eu acho que bem orientado, bem usado pelo médico e o paciente consciente, o problema é quando você tem, né, o emagrecimento é tão fácil que as pessoas falam, tá tudo certo, tô emagrecendo, e não pensa. O benefício da atividade física ele vai além disso, né?
vai para Claro. a sua saúde, você vai produzir novos neurônios. Esse remédio não vai fazer você produzir novos neurônios, né? Esse remédio não vai fazer você ganhar massa muscular. Você ganhar massa muscular, você vai melhorar inúmeros parâmetros da sua saúde, você vai diminuir o risco de uma série de doenças, Não né? vai melhorar a sua condição cardiovascular? Não vai. É, Então, assim, a obesidade é uma doença que custa muito, é uma doença que, junto com ela acaba aumentando o risco de desenvolver várias outras doenças, como câncer. Obesidade é fator de risco para câncer, para diabetes, para hipertensão, é. para depressão, para ansiedade, para mal de Alzheimer. Então, assim, a obesidade em si, além de ser um processo inflamatório crônico, ele aumenta o risco de outras doenças. Então, você ter ferramentas boas para tratar isso é muito importante. Então, esses medicamentos, eles são um avanço no tratamento da obesidade. O problema está no ser humano. O Exato. problema está no ser humano, que é poupador. Que aí é que eu falo, o meio ambiente se impõe, cara. Exato. E aí Se como impõe. Bom, enfim, a história do Ozempic também, ela é boa para provar uma coisa, né? Quem quer emagrecer, tá mais do que comprovado que tem que comer menos do que gasta, porque quando fica essas dietas disso, daquilo, acabou, botou por água abaixo tudo que era dieta, olha aqui, comeu menos do que gastou, vai emagrecer, ponto e basta. Esses medicamentos, eles acabam mostrando isso. Agora, muitas pessoas têm dificuldade em comer menos, porque, por exemplo, o hormônio da saciedade, o corpo já criou resistência, entendeu? Produz muito hormônio da fome, o estômago é muito grande, para ela sentir saciedade gástrica demora muito tempo. Então, assim, emagrecer não é fácil quando a pessoa chega num certo ponto. Mesmo com a ajudinha. Não é fácil, assim, o nosso meio ambiente não ajuda em nada, é importante você ter essas ferramentas para quem precisa. Eu acho que o maior problema hoje, não sei se é o maior, são as pessoas que não têm indicação, querem perder 4, 5 quilinhos, 3 quilinhos e fazem esse uso, né? Uhum. Não é a indicação, a pessoa faz, entendeu? Mas vai acontecer a mesma coisa, ela vai perder uma gordurinha? Vai. Você vai perder um pouco de massa muscular, entendeu? Vai parar, vai ganhar aqueles 3, 4 quilinhos de novo. Enfim, aí Mas dá uma desequilibrada, né? ficam essas perguntas sem resposta. Existe dose segura? Eu posso tomar de eterno? Tá ótimo. Muito obrigada mais uma vez pelos seus ensinamentos, seus insights aqui nos Na assuntos verdade, mais não é nem polêmicos. ensinamento, né? É esclarecer Eu de esclareci. uma forma sem terrorismo, sem mitos, sem promessas, o que acontece no corpo. E aí cada um vai tomar a sua decisão baseado na pessoa que está comandando essa saúde, quem está prescrevendo, enfim. Tá ótimo. Muito obrigada mais uma vez. Esse foi mais um JoeCast e a gente se encontra em breve com mais um novo episódio. Até mais.